Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 10. Então, Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, os anciãos, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Presta atenção nessa história, então. Que foi esse mesmo homem que fez o quê? Edificou a sinagoga para os judeus e os anciãos. Então vamos lá para frente. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós precisamos dela essa noite para as nossas vidas. Exorta a tua igreja, fala aquilo que o Senhor quer falar. Usa a minha vida com misericórdia e poder essa noite, em nome de Jesus. Amém. Lendo um pouquinho agora no final da tarde esse texto, eu já tinha lido no domingo e voltei a ler agora à tarde para pregar para os irmãos aqui à noite. A gente começa o versículo 1 vendo que Jesus, ele vinha de uma jornada de trabalho. Se você voltar aí um pouquinho, no capítulo de número 5, você vai ver a pesca maravilhosa, cura de leproso, paralítico. Ele vai falar da vocação de Levi, come com pescador, fala de jejum. Aí no 6 ele começa as bem-aventuranças, no versículo de número 20, e ele vai trazendo esse sermão até o versículo de número 49 do capítulo 6 de Lucas. E eu achei interessante porque quando começa o capítulo de número 7, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Por que eu achei interessante? Porque Jesus vinha dessa jornada de trabalho. E quando a gente tem uma jornada longa de trabalho, o que a gente quer fazer, gente? O que você quer fazer? Descansar. Jesus estava vindo de uma rotina de cura, de expulsar demônio, de lidar com escribas e fariseus que a todo momento tentavam colocá-lo à prova. Depois ele senta, a palavra fala no capítulo 6 de Lucas, que ele dá o sermão, que são as bem-aventuranças, que é chamado também de Sermão do Monte, onde ele passa não sei quantas horas ensinando pessoas. E eu não estou falando de um grupo que nós temos aqui, talvez de 30, 35 pessoas. Eu estou falando de multidão de pessoas. Eu estou falando de algo que não tinha microfone, que não tinha caixa de som. Eu estou falando de um homem que
era um ser humano igual a mim e a você, 100% homem, mas também 100% Deus, que estava sobrecarregado com tarefas. E ele vai então agora até Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, vai ter descanso? Não. Agora ele chega em Cafarnaum e no versículo de número 2, diz que o servo de um centurião está doente, e quase à morte. E agora Jesus então vai ser apresentado a esse problema aqui. Então percebe que ele vem de uma jornada, era para ele descansar, mas ele não descansa, ele vai resolver um outro problema. Então agora tem esse servo de um centurião, que era um homem que comandava ali soldados romanos, né, que tinha muitas pessoas debaixo da sua ordem, da sua autoridade, do seu poderio. E agora um desses servos dele está doente. E aí começa a história dizendo que esse homem, ele ouviu falar de Jesus. Pensa comigo, ele está vindo dessa jornada. O nome de Jesus já estava assim sendo espalhado de que era alguém que estava fazendo muitas coisas, curando, libertando, ressuscitando mortos, como o pastor Zé Roberto pregou na semana passada, falando da filha de Jairo. Ele vem de uma série de curas, de transformações em vidas. Então quanto mais pessoas ele cura, outras mais ficam sabendo que ele tem poder para isso. E esse homem que não era judeu provavelmente, que fazia parte ali, era um comandante de uma guarda, ele ouve falar de que Jesus tem poder para curar esse servo dele. Só que ele faz o quê? Ao invés dele ir na presença do próprio Jesus, a Bíblia fala que ele chama alguns dos anciãos e ele diz assim aos anciãos, acompanhe comigo agora no texto. Os irmãos sabem que eu gosto de ir no texto para a gente não se perder. Diz assim no versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então a informação é o quê? Que ele não vai, mas ele chama alguns dos anciãos para irem até Jesus, para que Jesus viesse curar esse soldado dele ali, esse servo que está então doente. Está dando para entender até aqui, gente? Nós vamos chegar na conclusão da história. Vamos lá. O que acontece? No versículo 4, esses anciãos chegam, e a Bíblia diz que eles chegam até Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que lhe faças isto. E a palavra que chamaram, ou clamaram com instância, quer dizer que eles solicitaram com empenho, com firmeza, com persistência, que Jesus curasse esse servo desse centurião. Então eles chegam até Jesus, os anciãos, não o centurião, e eles começam agora a suplicar diante de Jesus. E ocorre uma expressão aqui que eu gostei de ler à tarde, que eles dizem assim, ele é digno de que lhe faças isto. Por que esse homem é digno e outras pessoas talvez não são? Já parou para pensar nisso? Esses anciãos, eles chegam com a boa intenção, dizendo, esse homem é digno de ser curado. Na visão nossa, e aqui eu quero abrir um parênteses, na visão nossa a gente acha que alguns são dignos e outros não são dignos de ser curados. Mas para Jesus existe isso? O que vocês acham? Todos que chegaram aqui essa noite, ninguém de nós somos dignos, ninguém. A dignidade que tem dentro de nós foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário por mim e por você. Mas é interessante que esses anciãos, e ancião não é jovem nem adolescente, ancião é pessoa experimentada na vida. Eles chegam dizendo, esse homem, ele, vamos dizendo assim, no nosso português, ele merece ser curado. Por que ele merece ser curado? E os outros talvez não merecem ser curados. Diz a palavra de Deus que os anciãos disseram assim, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. É interessante que para os anciãos a dignidade de Jesus curar é porque o homem ajudou a construir a sinagoga, como se fosse uma igreja que nós temos hoje. Então eles se apresentam a Cristo, clamando para que esse servo do centurião fosse curado, dizendo, ele tem dignidade para que o Senhor faça isso, ele tem autoridade para que você faça isso para ele, porque ele é amigo do povo judeu, e foi ele quem construiu a nossa sinagoga.
Dá a impressão, irmãos, de que, né, eu não sei, né, mas a impressão que nós temos é que é um fato inusitado isso acontecendo na palavra. Essa palavra dignidade, essa palavra ele merece, ela não ocorre em nenhum outro texto na Bíblia. E Jesus talvez não dá importância a tudo isso, ele faz o quê? Ele vai até esse centurião. E eu achei interessante isso, porque ele ouve a súplica dos anciãos, desse centurião, e ele vai até a pessoa que está doente. Ele não questiona a questão da dignidade e não dignidade. E ele vai então até esse enfermo. Agora volta comigo lá no texto. Já vou daqui a pouco tirar as lições aqui. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Olha que interessante. Os anciãos falaram o que para Jesus? Ele é digno de ser curado. Na visão do centurião, é a mesma dos anciãos? Não. O centurião, ele, quando Jesus está vindo, ele fala: não vou até ele, eu vou mandar alguns amigos meus para se encontrar com Jesus. E a expressão que ele usa é essa, ó, presta atenção nisso: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Eu achei legal essa expressão, porque na visão dos anciãos ele era digno, só que na visão do próprio centurião, ele não tinha dignidade nenhuma. Sabe o que me fez lembrar? Da pesca maravilhosa que o Pedro pegou esses dias lá na casa dele, ou lá no peixe. Quando Pedro puxa as redes ali do barco e coloca para dentro os peixes, e outro barco vem ajudar de tanto peixe que eles pegaram, porque Jesus enviou uma palavra. Quando ele está diante desse milagre, diante de Jesus, ele fala a mesma expressão: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu quero que você pense um pouco nisso essa noite. Um pouco nisso que eu quero que você pense. Eu percebo aqui que talvez muitas vezes milagres não acontecem na nossa vida porque nós não entendemos ainda quem nós somos e quem a nós servimos, ou quem nós servimos. Muitas vezes nós ainda não rebaixamos o suficiente para que Jesus faça algo na nossa vida. O que eu estou tentando dizer, irmãos, é que não é pela nossa força, não é pelos nossos diplomas, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que eu faço, mas é aquilo, ou é devido àquilo que Jesus fez um dia por mim e por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Jesus disse que aquele que quer ir até ele tem que fazer algumas coisas. Primeiro, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. O que falta muitas vezes na minha vida e na sua vida, para nós alcançarmos alguma coisa da parte de Deus, é nos humilharmos diante do nosso Senhor. É saber que por dignidade ninguém de nós merecemos, irmãos. E isso quer dizer que é nenhum de nós mesmo. Começando do altar e derramando sobre a igreja inteira, nós não somos dignos. E um homem que talvez não tenha o conhecimento que os anciãos aqui têm, porque eram homens conhecedores, os anciãos, ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre nem na minha casa, eu não sou digno nem de receber o Senhor dentro do meu lar. O entendimento que ele tem da santidade de Deus é muito profundo, entendimento esse que muitas vezes falta na minha vida e na sua vida. Nós nos apresentamos a Deus de qualquer forma muitas vezes, irmãos, não é dessa maneira. Nós devemos saber diante de quem nós estamos, nós devemos saber as palavras que nós usamos, diante de quem nós usamos essas palavras. Se eu não me engano, é Eclesiastes, vamos abrir comigo lá no capítulo 5, Eclesiastes capítulo de número 5, eu acho que é esse texto, vamos lá. É aqui mesmo.
Olha que expressão aqui que Salomão usa no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu gosto dessa expressão aqui de Eclesiastes 5, porque ele coloca Deus no seu devido lugar e coloca eu e você no nosso devido lugar. Cuidado da maneira que você se apresenta diante do seu Deus. Não é de qualquer forma que eu me achego na presença daquele que é o Todo-Poderoso, o Santo. Eu vou tentar explicar melhor isso. Eu nunca participei de uma audiência de um juiz, onde tem promotor, advogado e assim por diante. Mas alguns de vocês não precisam nem levantar a mão. Eu sei que já participaram. De que maneira que você se porta na frente de um juiz? Você chega lá de bermuda, chinelo, né, com uma camiseta regata, com um bonezinho virado, né, para trás. Senta lá, dobra a perna e fala: aí, seu juiz, é assim que você se porta diante dele? Se você chegar dessa maneira, você entra na sala onde o juiz vai sentenciar o seu julgamento? Sim ou não, gente? Oi? Nem no fórum entra, né? A gente não passa nem da primeira porta do fórum. E por que muitas vezes diante de Deus nós achamos que de qualquer maneira nós podemos chegar, sentar, estou na casa do meu pai, aqui eu posso fazer aquilo que eu quero? Será, gente? É interessante que esse homem, ele não era conhecedor, provavelmente, da lei. Ele não sabia de nada da lei. Só que ele tinha uma noção de quem era Jesus, do poder que ele tinha, de quem ele era, do que ele poderia fazer. E de que talvez ele tivesse um entendimento pela frase que ele usa, ele sabia que era Deus pisando aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que eu quero dizer é que quando eu me apresento diante do Deus dos deuses e Senhor dos senhores, eu tenho que saber diante de quem eu estou. As palavras que eu uso diante desse Deus, sabendo que Ele é santo e eu não sou santo, sabendo que eu preciso me apresentar a Ele, me purificando dos meus pecados, para que Ele ache alguma coisa em mim, e talvez o que Ele acha é o sangue de Jesus que está sobre nós, e Ele responda por misericórdia a mim, a sua oração essa noite. Se apresentar diante dEle sabendo quem nós somos e quem Ele é. Aqui o texto de Eclesiastes, claro que fala também de votos precipitados, de sacrifícios tolos. Jesus sabe quem nós somos, Ele conhece as nossas limitações. E esse homem aqui, do capítulo de número 7 de Lucas que eu estou pregando, ele também sabia quem era Jesus. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor de te receber aqui dentro da minha casa. Eu não sou digno. Os anciãos falaram: ele é digno porque ele fez a sinagoga. Ele é amigo do povo. Mas agora a visão que esse centurião tem dele mesmo é: eu não sou digno. Se o Senhor fizer alguma coisa, faça por misericórdia, bondade e graça da parte do Senhor. E é esse entendimento que eu e você devemos ter diante do nosso Deus. Acompanhe comigo o versículo aí da frente. Ele diz assim no versículo 7: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Agora olha que interessante, no 7 ele diz que ele mesmo julgou no coração dele que ele não tinha dignidade nem de se encontrar com Jesus. Eu não sei a vida que esse homem levava, o texto não fala, mas dá a entender que talvez a vida dele não fosse tão boa assim, talvez não tivesse tão em ordem do jeito que deveria estar. E ele diz: fala para ele que eu não vou até a presença dele, mas eu peço uma coisa a esse Jesus, que já está se espalhando a fama dele, que ele mande uma palavra para curar o meu servo.
aqui eu quero que você pense em outra coisa. O que pode mudar na sua vida, algo que está acontecendo ruim, uma enfermidade, um problema na família, o desemprego, um problema com filho, com pai, com mãe, com marido, esposa, qualquer área que você estiver sofrendo, qualquer área, o que vai fazer ou vai trazer alguma mudança, não é aquilo que eu falo ou aquilo que eu faço ou qualquer outra pessoa e homem faz. O que pode mudar, irmãos, é uma palavra que Jesus liberar na minha vida e na sua vida. Esse texto é muito parecido com a pesca maravilhosa, porque ali os homens, Pedro e outros pescadores, eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. E quando eles param ali os seus barcos na praia, ali na areia, eles começam a limpar suas redes e Jesus chega até ele e fala: lança a rede novamente. E por que Pedro obedece essa palavra? Ele falou: Senhor, nós não pegamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Aqui que está a grande diferença, irmãos. A palavra que vai mudar não é a minha, não é a sua, é a palavra que Jesus enviar a mim e a você. E talvez é isso que precisa mudar na nossa mente. Saber que nós não somos dignos e de que a palavra que pode mudar é a que sai da boca de Deus, não é a que sai da minha boca. Claro que eu posso ser usado para profetizar algo na sua vida, mas a palavra que Jesus libera é essa que tem poder para curar. Tem muita gente que fala: não, pastor, mas se você for lá e tocar nessa pessoa, a sua oração é diferente, tem mais poder. Não tem, irmãos. Não tem oração mais poderosa ou menos poderosa. Vocês creem nisso? Ou senão a gente precisa fazer uma outra aula aqui. Não tem oração mais poderosa, não tem oração mais ungida. Não, o pastor Zé Roberto ora porque a oração dele é mais ungida que a minha. Que Cristo que nós temos crido? Não, o pastor precisa ir lá porque quando tocar ali o negócio vai ser diferente. Não, irmãos. O poder é no nome de Jesus, não é no Fernando, Zé Roberto e mais ninguém aqui. É claro que nós somos canais e instrumentos de Deus, mas o poder da palavra vem de Jesus. Se você, adolescente, jovem, mais velho, mais novo, proferir uma palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, Deus pode fazer a mesma coisa que faz através da minha vida. O poder não está somente em nós, o poder vem de Deus e é derramado sobre cada um de nós. Não é isso que ele fala? Que aquele que cresce nele faria obras maiores. E Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, o pastor que crê em mim fará obras maiores. É isso que ele falou? O músico que crê em mim vai fazer obras maiores. O diácono que crê em mim fará obras maiores? Não. Ele está dizendo de forma generalizada: aquele que crer em mim fará obras maiores. E a noção que esse homem tem, que talvez não é conhecedor igual eu e você somos, ele diz: manda uma palavra e o rapaz será curado. Ele está afirmando aqui, ele está dizendo: se o Senhor mandar uma palavra, eu tenho certeza que o meu rapaz vai ser curado. Ele não está dizendo: manda uma palavra que possivelmente o meu rapaz pode ser curado dessa enfermidade. Ele está afirmando: eu creio que uma palavra que o Senhor liberar pode curar o meu servo. E é isso que exatamente que acontece. A Bíblia diz que esse homem então, ele diz aos seus amigos para falar com Jesus, e é exatamente isso que ele faz. E no 8 ele explica por quê. Ele fala: eu sou um homem também que tenho autoridade, e eu tenho servos abaixo de mim, e quando eu mando, faz, os meus servos fazem. Quando eu digo para o meu servo, vai, ele vai. Quando eu digo vem, o meu servo vem. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele é autoridade, e que ele tem pessoas abaixo dele. E ele coloca aqui Jesus agora acima de tudo e de todos. Porque, lógico que isso não está no texto, mas a expressão que ele usa dá a entender: eu sei que Jesus tem autoridade. E uma palavra que Jesus falar, ele não precisa nem vir aqui tocar no meu servo. Uma palavra que ele enviar pode mudar, ou seja, pode curar o meu servo. Pergunta a você: é com essa fé que você entrou aqui essa noite? Mais ou menos, né?
Que nem aquele amigo meu da casa de recuperação que a gente falava, o seu Eli, ele falava, estou com uma dor de cabeça, você ora por mim? Falou, oro. Você crê? Mais ou menos. Vai sair essa dor? Acho que vai sair essa dor. Que jeito que Jesus vai fazer algo por você? Se você entra naquela porta para dentro, já sobrecarregado com seu coração de incredulidade, dizendo, eu estou aqui, mas Jesus não pode fazer nada por mim. O problema que eu tenho é bem maior do que a esse Jesus a quem o pastor Fernandes está pregando. Esse centurião que não tinha conhecimento algum que nós temos, ele fala, manda uma palavra que eu sei que meu servo vai ser curado. Irmãos, eu creio num Deus de palavra enviada. A oração que a gente faz daqui é a oração que pode alcançar qualquer lugar do planeta Terra. Esses dias a prima da Laís mandou uma mensagem para mim que ela estava com uma enfermidade. E eu orei da minha casa. Eu orei aqui, ajoelhado na igreja. E ontem, voltando de Jardinópolis, que eu fui lá ontem, à noite, voltando, ela mandou uma mensagem dizendo, olha, esse aqui é o exame que eu tinha feito, isso aqui é o outro que eu repeti agora. O pulmão dela já estava limpinho. Aí você fala, pastor, mas toma um medicamento. Tá bom, eu creio que o remédio pode curar. Mas eu creio que Deus, a quem nós servimos, Ele enviou uma palavra daqui da igreja onde estava a Fabiana e enviou a cura a ela. Assim como qualquer outros milagres que Deus tem feito através das nossas vidas e através do poder do nome de Jesus. Por que você está pregando isso essa noite, pastor? Sabe por quê? Para você saber de quem ou diante de quem você está essa noite. Diante de alguém que pode não só mudar a sua vida, mas mudar pessoas que estão à sua volta, que estão sofrendo. E hoje mesmo, se a gente se dobrar aqui diante de Jesus, sabendo que nós não somos dignos, de forma quebrantada, esse Jesus ele pode enviar uma palavra hoje à pessoa que você está clamando aqui da igreja, e ele entrar com uma cura, com uma provisão do que a pessoa está precisando. Eu estou pregando essa mensagem para encher o seu coração de confiança, de fé e de esperança, que nós não servimos a qualquer Deus. Nós não servimos um Deus que de vez em quando faz algumas coisas, não. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus do impossível, de um Deus que faz milagres no dia de hoje. Ontem eu fui visitar uma jovem, junto com um marido jovem em Jardinópolis. 4 vezes tentaram ter filho, 4 vezes. E na última tentativa ela orou. E a palavra que Deus deu a ela foi a palavra Kairós, que é o nome do filho desse casal. E o que quer dizer Kairós? O tempo perfeito de Deus. Perdeu 3, 4 filhos, mas aí quando Deus falou no coração dela, foi o tempo perfeito de Deus. E ela já está segurando um nenê que chama Kairós, de 9 meses de idade. Deus é poderoso. Deus ele faz mãe uma mulher estéril. Deus fez de Abraão com mais de 100 anos de idade um pai de Isaac. E diz a palavra que Abraão não era só um pai de Isaac, mas era um pai de muitas multidões e nações. Esse é o Deus diante de quem nós estamos essa noite. E diz a palavra no versículo de número 9, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Talvez se Jesus estivesse falando para nós aqui, sabe o que ele dizia essa noite? Aqui na igreja do Nazareno não achei fé igual a essa desse homem. Ah, pastor, você está jogando a gente lá embaixo? Não, estou despertando dentro de você a fé que você deve ter em Cristo Jesus. Fé, irmão, sabe o que é fé? É acreditar naquilo que não existe, é crer naquilo que os nossos olhos não estão enxergando, é ter convicção de coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Jesus já foi liberada a mim e a você. Jesus disse, está consumado, o que era para fazer está feito, agora eu e você temos que fazer o quê? Tomar posse dessa palavra de vitória.
Tinha uma canção antiga que dizia isso, né? Que quem tentará com o braço forte do Senhor, ele diz, se foi já enviado uma palavra a você de vitória, toma posse disso, é verdadeiro. Se a palavra de vitória já foi enviada a nós, só a Sônia que lembrou desse hino. Se Jesus já falou uma palavra para você, quem é você para desconfiar? Toma posse, creia. E diz que nem todo Israel, ou seja, pessoas que conheciam a ele, sabiam quem ele era, tinha fé tamanha que esse homem teve. E aí diz a palavra, e eu vou finalizar aqui, que ele voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Eu não sei, irmãos, o espanto dessas pessoas, porque a Bíblia não fala, mas eu imagino. Imagine o centurião, que não teve contato direto com Jesus. Ele só levantou uns anciãos no primeiro momento, uns amigos, ele nem viu Jesus, mas ele teve confiança de que Jesus poderia fazer, e Jesus o fez. Nessa noite nós não vemos Jesus, fisicamente falando, mas eu creio que Ele pode liberar uma palavra de vitória, de cura, de restauração a você, ou a qualquer outra pessoa que nós colocarmos diante dEle aqui essa noite. Amém? Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui com tantos problemas, assim como eu também os tenho, e talvez você olhe para a sua vida e fala, pastor, eu acredito que não tem solução. Eu quero que você mude isso essa noite. Mude essa palavra e fala, para Jesus tem solução. Para nós talvez não tem, mas para Jesus tem. Para nós é impossível, mas para Jesus não é impossível. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens se torna possível para quem? Para o Deus a quem nós servimos. Vamos orar ao Senhor essa noite? Theo, se o Senhor puder apagar as luzes, só deixar isso. Amém, nós vamos orar. O Elton vai dedilhar uma canção. Enquanto isso eu quero que você coloque, qual que é o seu problema? Coloque ele diante do Senhor essa noite. É uma enfermidade? É um filho, é uma filha? O que incomoda hoje o seu coração? O texto que eu preguei era de um servo de um centurião. Eu acho tão interessante isso, porque o centurião se compadece de um servo dele. Você pode dizer, pastor, não tenho nada para pedir para mim. Pede por alguém essa noite então. Alguém que está sofrendo com uma enfermidade. Alguém que está sofrendo por estar afastado dos caminhos do Senhor. Ou que talvez ainda nem conhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A fé torna as coisas possíveis, irmãos. A fé, vou melhorar o que eu vou dizer, a fé em Jesus torna as coisas possíveis. Coloca a sua fé em Jesus essa noite. Está pesado o fardo? Está pesado de carregar os problemas que você tem enfrentado? Está pesado? Jesus diz, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Jesus está aqui essa noite, irmão e irmã. Aproveita essa oportunidade de colocar o seu problema a Ele. Faça a sua oração, entregue a Ele. É um problema de saúde que você está enfrentando, entregue a Jesus. Diga como esse centurião disse, uma palavra de Jesus pode curar o meu servo. Uma palavra de Jesus pode curar a sua vida essa noite, irmão e irmã. Uma palavra de Jesus pode mudar a sua sorte, pode mudar a história da sua vida. Uma palavra pode mudar o seu casamento. Uma palavra pode trazer de volta o que está perdido.
Uma palavra pode abrir portas. Ore ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. E nas suas mãos sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Vai estender as suas mãos. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Vem nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor.
abrindo caminho. Ele quebra as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Ah, Deus. Enquanto a gente cantava, eu pensei em algo. Que se Jesus envia uma palavra até onde uma pessoa está para curar, imagine quando nós aqui estamos pessoalmente diante dele. Que eu quero que você pense que o seu problema é pequeno diante do Deus a quem nós servimos. Se uma palavra enviada tem poder, de longe, de perto, também tem. E você está aqui essa noite. Eu quero que você estenda suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Pense no problema agora, na sua dificuldade. Talvez a pessoa que você está orando não está nem aqui. Então fala: Deus, alcança agora através dessa palavra de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti essa noite. Essas pessoas estão com as mãos aqui estendidas, em forma de reconhecer que as bênçãos vêm do alto para cada um de nós. As bênçãos que nós precisamos vêm do Senhor, vêm do trono da graça, vem do alto, Senhor, para baixo aqui para as nossas vidas. E nós, ó Deus, nessa noite, conforme a palavra que foi pregada, eu quero, ó Deus, clamar para que Jesus envie uma palavra de vitória, envie uma palavra de cura sobre os enfermos que estão aqui e aqueles que não estão aqui. Jesus, envie uma palavra agora de cura às pessoas que estão doentes aqui no nosso meio. O Senhor tem poder para curar, Jesus, eu creio. Se o Senhor disser fique limpo, a pessoa fica limpa. Se o Senhor disser sai a enfermidade, ela sai, porque o Senhor tem poder, a Tua palavra tem poder sobre nós. Pessoas que estão também talvez internadas, que estão doentes, nós declaramos agora, envia uma palavra de vitória a essa vida, Jesus. Pessoas que nós clamamos que não estão aqui na igreja, talvez um marido, uma esposa, um filho, envia uma palavra agora até essa pessoa que nós intercedemos aqui, e leva a salvação, Jesus, leva cura, libertação para a glória do Teu nome, Senhor. Jesus, abre portas também aonde não há. Ó Deus, faz brotar rios de águas vivas em desertos. Faz, ó Deus, resplandecer a luz de Cristo nos lugares onde estão em trevas. Faz milagres acontecerem aqui, não porque somos dignos, Senhor, mas por aquilo que Jesus fez por nós um dia na cruz do Calvário. Está consumado. Ele conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, o nosso castigo. Toda a enfermidade estava sobre Cristo naquela cruz, e Ele derrotou cada uma delas através da sua morte, da sua ressurreição. Oh Deus, restaura casamentos, restaura relacionamentos familiares aqui essa noite. Deus, faz milagres acontecerem entre nós, para que a glória seja dada somente ao Teu nome, Jesus. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, e o sempre será esse Deus poderoso. Aquilo que é impossível a nós, torna possível para a glória do Teu nome, Jesus. Que você possa tomar posse dessa vitória essa noite. Tome posse da vitória agora em nome de Jesus, e saia daqui essa noite curado, restaurado, abençoado pela palavra de Jesus em sua vida. E que o amor do Pai, a graça redentora de Cristo, o Filho,
e as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje, para todos sempre. Amém e amém, amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Diga: a vitória já é sua, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.